cirurgia. Você não chegou nem a fazer cirurgia espiritual nem Não, nada. mas eles podem fazer Eles a podem qualquer fazer hora. sem. Porque, na verdade, eles têm alguns métodos para fazer isso, né? Ah, eles podem alterar o DNA, depende do que é, né? Mas normalmente eles podem implantar células novas, umas células. Eles podem, por exemplo, tirar um câncer e colocar umas células. Ou colocar uns leucócitos específicos para combater aquele câncer. Ou eles podem alterar o DNA daquela porção de células. Ou eles podem implantar células saudáveis, Entendi. entendeu? Ou eles podem remover a matéria. Eles têm algumas técnicas diferentes que eles fazem, mas é tecnologia isso, né? Hoje, como é que funciona? Você vai num centro espírita fazer cirurgia espiritual, tá cheio de gente que faz cirurgia espiritual. E aí a pessoa às vezes tem que deitar na maca, tal, normal, ou então recebe o passe, tudo. Os meus amigos espirituais, eles têm uma tecnologia mais avançada, não que também funciona, né? Então não há necessidade de eu nem encostar na pessoa. Então as pessoas vão lá no encontro, eu nem Você não encosto. encosta. Nem encosto. Você vê Assim. aqueles vídeos, né, Não, da não é que eu galera fico, não me tirando toque, não é coisa. que não me toque, não é isso, né? Tipo assim, a Sei. galera abraça, quer tirar foto e tal, mas assim, não há necessidade de eu Você ficar não fazendo isso. corta, não faz Não nada. faço nada. Tem sangue. Não, e a galera sai de boa, você é curado, eu não preciso nem encostar na pessoa. Entendi. Entendeu? Eu vou, e tanto que assim, eu faço exatamente pra galera não falar, é coisa de João de Deus, que é um vagabundo, que nem espírita era, um católico. Ah, não era espírita? Ele era católico, ele misturava as coisas, misturava um monte de religião. Não tô falando que ele era católico, mas ele era católico, espírita, um monte de Sei, outras sei. coisas, né? E agora você quer saber a história de que Do João de Deus do que João você de foi Deus? conhecer. Há um tempo atrás, eu fui com uma ex minha, chegou lá e falou assim: quero conversar com ela. Aí meu mentor falou: não vai deixar. Entendeu? Eita. Mas por que que você foi? Isso sempre acontece nos podcasts que eu vou, Porque sabia? você viu essa porta batendo aí? Mas por que que você foi? Cai o Por que que você quadro. procurou ele E em à primeira noite puxa o instância? pé. Não, tô zoando. Para. Por que que você foi procurar ele em primeira instância? Não, eu quis ir no João de Deus pra ver como é que Conhecer. era. Ah, tá. Conhecer. Chegou lá, ele, óbvio, mercenário do caramba, mandou a gente comprar os remedinhos dele lá. E aí ele falou Carinho? isso. Oi? Caros? Acho que era 100 conto, sei lá, 70 conto. Caramba. Não, eu vou contar essa parte Tá. já. Aí eu fui com ela, só que assim, eu fui com ela e ele falou que queria conversar com ela. E meu mentor falou, não vai deixar. Eu não entendi, não me liguei na época. Eu achei que não tinha nada demais. Voltei. Aí o mentor falou assim: sabe o que você devia fazer? Investigar esse cara, né? Como não tem muita coisa a fazer, né? Ele mandou eu ir lá. Aí eu fui lá com um motorista e tal, e fingi que queria abrir um hotel. Carrão e tal. E os caras me deram o maior suporte, né? Me trataram super bem, conheci os caras que trabalhavam com ele. Não conheci os capangos, os bandidão, porque me parece que tinha uns bandidão que trabalhavam com ele. Conheci uns caras lá que. Os caras que trabalhavam mesmo com ele. Os caras falaram, não, João de Deus fala que a gente tem mesmo que abrir hotel e tal. Aí eu fui lá, puxei o CNPJ da farmácia. Então como é que funcionava? As pessoas iam lá, tipo, 1.000 pessoas num dia. Todo mundo entrava, passava por ele falava com quem ele queria, né? Às vezes ele não falava. E ele era bem assim, sabe? Tipo assim, beija minha mão. Tipo, uma coisa bem Tá bem de líder, de seita, de assim. louco, de coisa de louco. Ah, Tipo tá. assim, ficava assim. Como Nossa. se ele fosse o rei, tá ligado? Sei, sei. É bem ridículo. Aí passava tudo, aí ele fazia assim, dava um papel com risco pra você ir lá comprar o remédio. Você ia na farmácia, a farmácia vendia passiflora, que é uma coisa natural super barata, que tinha um custo, era tipo R$ 5, ele vendia R$ 80. Só que Cara. ele fazia o seguinte, ele fazia um risco, ele falava que os espíritos sabiam por aquele risco. E ele vendia muitas coisas da igreja católica também, correntinha, essas coisas e tal. E ele vendia água fluidificada, ele vendia um monte de coisa. Mas em resumo, eu fiz um cálculo lá, o cara tipo ganhava 300 mil por mês. Com o cálculo que eu fiz. Era um valor absurdo. A farmácia estava no nome da esposa dele, que eu puxei, né? E ele vendia um monte de outras coisas lá. Então, assim, eu vi que, na verdade, o cara é um vagabundo, né? Que não tinha nada de querer ajudar o próximo. Mas tinham pessoas lá que realmente eram curadas, né? E a explicação que o meu mentor disse, porque eu tenho um vídeo no meu canal que eu incorporei meu mentor e que eu falei sobre isso lá, né? Ele disse que Deus não desampara ninguém. As pessoas vinham de outros países, às vezes, para poder serem curadas e muitas eram curadas, mas o cara era um lixo mesmo de pessoa, né? Mas você falou que você deixou a namorada da sua Não, não namorada. deixei, não, tá louco? Não. Mas ele queria falar com ela. Queria. E aí? Meu mentor falou que não era pra deixar. Aí a Ah, gente foi não? embora, não. Então nem chegou a falar com ele. Não, chegou.
Olha Ele que falou, sorte, hein? não, você tá louco. Eu ia dar um Putz. pau nele, porque você acha que eu vou. É. Comigo não ia ter esse papo, não. Expulsar o Eu ia, espírito na eu ia porrada. arrebentar ele. Não, que pelo amor de Deus, pessoal. Agora eu falei isso, agora todo mundo vai falar, o cara é espírita. Não, não é isso. A gente não pode ser. Aceitar o mal, né? Porque Allan Kardec fala isso, que quando você faz, só o fato de você não fazer o bem, você já tá fazendo mal. Então, assim, a gente não pode deixar que o mal se propague. É claro que a gente não tem que sair por aí batendo todo mundo, né? Mas eu quis dizer assim, numa situação dessa, eu nunca ia deixar um cara encostar